Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Olha, hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar 7 plantas para vocês, mas de uma maneira bem diferente, porque geralmente eu mostro, né, as plantinhas aqui, o que dá certo, né? E desta vez eu vou mostrar para vocês 7 plantas que não se comportam bem, tá? Em vasos principalmente pequenos, né? Então, vasos pequenos não comportam tão bem. Você está, né, como se estivesse mutilando a beleza da sua plantinha simplesmente por errar na escolha do vaso. Então eu estou começando aqui, né, com essa plantinha tão maravilhosa que eu tenho aqui na minha casa bastante, né, que é um caládio, né, um tinhorão, que nós chamamos de sapatinho de Nossa Senhora ou de mini caládio branco. Mini porque tem a versão grande também dessa folhagem, né, que é tão bonita assim quando ela tá bem densa. Na verdade, ela fica mais densa do que isso. Mas aqui ela já tá no final aqui, né, porque não sei se vocês sabem, mas ela perde a folhagem, né, numa época do ano, mas isso fica para um outro vídeo, um vídeo que a gente possa falar somente sobre ela, tá bom? Sobre como dar esse resultado para sua plantinha. Aqui, olha, eu tenho, né, diversos bulbos, né, dessa planta. É uma planta bulbosa, né? E aí, justamente por causa disso, ela tem uma reserva de água e nutrientes, né, nesses bulbos. E quando você cultiva ela num vaso menor, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, sim, ela até enche o vasinho, tá? No caso aqui não tá cheio, né? Porque já passou aqui. Os bulbos dela estão dentro desse substrato aqui, ó. Tem um até rebrotando aqui, ele rebrota novamente, né? Mas, de fato, esse pequeno vasinho fica cheio. Só que quando você planta numa bacia assim, olha, fica muito mais bonito, muito mais cheio, porque os bulbinhos dessa planta têm muito mais espaço para se desenvolver e também tem mais substrato para retirar os nutrientes aí do solo, ok? Então eu sempre recomendo que você cultive num vaso grande, né, ou numa bacia, né, para não ficar tão pesado e que você possa, né, transportar ela para um local ou para outro aí para ornamentar a sua casa. É uma planta muito bonita, né, que eu cultivo ela aqui em meia sombra, mas ela vai muito bem também no sol total, né? Não é uma planta de sombra, tá? Eu deixo ela aqui nesse cantinho onde ela pega sol boa parte da manhã. E outra planta que não vai tão bem em vaso também, gente, quer dizer, até vai, só que você limita o tamanho dela, né, a floração dela se o vaso for pequeno. É a nossa querida primavera, gente. Olha que maravilhosa, né? Olha que cor maravilhosa. Isso, esse vaso aqui, gente, ele tava, né, num viveiro, eu comprei ele num viveiro e ele estava em vaso, tá? Então a planta estava bem limitada. Eu trouxe para minha casa praticamente para salvar ela. Eu vi que a planta estava meio que encruada, sabe? A planta não estava mais se desenvolvendo. E quando eu tirei ela do vaso, ela estava assim com as raízes enoveladas, sabe? É como se ela tivesse comido todo o substrato do vaso. E eu plantei ela aqui e logo ela soltou aqui, olha, tá vendo? Esses brotos gigantescos, como se tivesse assim agradecendo por ter saído do vaso, né? E por isso mesmo, por ter tido espaço para se desenvolver, ela está aqui com esses belos cachos de flores ornamentando aqui, né, o meu quintal. Então, é uma planta que gosta de muito sol e que, sim, você até pode cultivar ela em vaso, só que é uma planta que em vaso ela não vai crescer tanto assim, né? A não ser que você tenha um vaso gigantesco. Mas se você plantar ela no chão, ela pode crescer até 6 metros de altura. Então, ela é muito utilizada, inclusive, né, por paisagistas para colocar ela ali no paisagismo, né, de prédios altos, porque ela alcança aí alturas enormes e fica repleta de floração, mesmo na época mais seca do ano. E outra planta que não vai bem em vaso também, gente, e que é, né, nativa do Brasil e do México, né? Alguns autores dizem que é só do México, mas enfim. No Brasil também ela é bem comum e eu sei que vocês vão poder confirmar isso para mim. É a xanana, tá, gente? Eu já experimentei cultivar ela em vaso e não dá certo. É uma planta que na natureza, né, ela vai bem até sozinha, até em terrenos abandonados ela vai bem e é uma planta que é estudada pela ciência, pelo poder medicinal dela. As
as flores são comestíveis, se abre todos os dias, é uma planta muito florífera e que não vai bem em vaso. Já experimentei cultivar ela em vaso grande e de fato ela fica bem limitada, fica muito mais bonita, né, no chão. Você pode podar ela, inclusive, poda radical, que ela rebrota ainda com mais vigor, né, e com mais ramos, né, e na ponta de cada ramo aparece uma florzinha dessa todos os dias. Como ela é comum, né, e também resistente à salinidade, então é comum você ver ela na beira de praia e por isso até ela é chamada de flor do Guarujá, por ser comum nessa região. E aqui eu tenho uma plantinha também de flores comestíveis azuis. Eu amo flores azuis, gente. A gente chama ela de ervilha azul, justamente porque ela dá aqui uma espécie de um feijãozinho, né, de uma ervilhinha que germina muito facilmente e ainda tem a vantagem, né, justamente por ser uma leguminosa, né, de onde você faz o plantio dela, ela deixa no solo onde ela foi plantada nitrogênio, né, que acaba ajudando no plantio seguinte no local onde ela foi plantada. Então, essa daqui é uma Clitoria ternatea, que a gente chama ela de borboleta azul, ou então a gente chama também de ervilha azul. E é uma plantinha trepadeira que, quando cultivada, né, em vaso, ela fica com o tamanho dela, né, com o desenvolvimento dela limitado. Então ela vai muito melhor se você plantar ela direto no chão. E aqui, gente, olha, nesse vasinho aqui, nesse cantinho, tá embaixo de uma árvore, né? Eu tenho aqui escorrendo aqui embaixo dessa árvore, né, uma azulzinha. Na verdade, é uma azulzinha, uma Evolvulus alcinoides, que tem essas florzinhas, né, todas delicadas, azuis assim, tão lindinhas. Mas é uma plantinha que não se comporta, né, não fica tão desenvolvido num vaso pequenininho igual esse daqui. Por isso que, olha o tamanho desse vaso, gente, olha. Eu tô cultivando ela aqui nesse vaso, onde ela se desenvolve muito melhor, né? Justamente porque ela tem espaço para ficar prostrada aqui de todos os lados do vaso aqui, né? E para se desenvolver. Esse vaso aqui também, justamente por ele ser, né, mais profundo, então ele tem uma boa retenção de umidade, o que garante uma hidratação maior também para essa plantinha, né? É o mesmo caso também desse vaso aqui, que já está completamente cheio, que hoje não tá tão cheio de flores, mas tem dia que ela tá totalmente recoberta dessas florzinhas azuis delicadas, né? O que prova que ela está gostando muito aqui do vaso onde ela está plantada. Olha, tá mais ou menos quase 1 metro de altura aqui. Então, se ela tivesse num vasinho pequeno, comportadinho, ela não ia ter espaço, né, para as raízes se desenvolverem tão bem, né, para ter uma boa retenção de umidade também, que é tão necessária aqui, né, para poder hidratar essa quantidade aqui, né, de ramos que ela tem pendente. E aqui, gente, a nossa quinta planta. Nossa quinta planta é uma roseira, tá? É uma roseira, mas não é uma mini rosa, é uma roseira comum, né? Nessa cor laranja, meio salmão, tá com um botão aqui, tem mais alguns botões ali para abrir, né? E é uma roseira maravilhosa. Roseira, para começar, geralmente elas gostam de clima frio, né? Salvo raras exceções de roseiras, né, que já são rustificadas, que a gente chama de roseira caipira. Inclusive, dificilmente você vai encontrar delas para comprar em viveiro. É mais fácil você trocar, comprar de uma pessoa que tenha a muda, do que você encontrar dela no supermercado ou na floricultura. Essa daqui sim você encontra. É uma roseira que é adaptada aí para a região de clima ameno. É por isso até em países frios, né, como por exemplo no Japão, você vai ver roseirais incríveis, né, na Argentina também, enquanto que no Brasil a gente não vê, né, tantas roseiras incríveis assim, mesmo ela sendo a rainha do jardim. E, né, a roseira sim, pode ser cultivada em vaso? Pode, tá, gente? Mas ela jamais vai ir tão bem quanto se ela for cultivada em canteiro. Por isso até que quando você vai naqueles roseirais belíssimos, né, que geralmente são pontos turísticos, né, quando tem na cidade, ela não está em vaso, mas ela está diretamente em canteiro, tá? Você percebe que quando ela está no clima ideal,
né? Até mesmo a folhagem dela é diferente. Você vê que a folhagem dela tá vigorosa, tá cheia de vida e muito bonita. Clima quente a gente cultiva ela justamente porque a gente é teimoso mesmo e ama plantas. Já a sexta planta nossa aqui, gente, olha, é parente da rosa do deserto. Acredite se quiser, essa daqui é uma espirradeira e é da mesma família da rosa do deserto. Eu diria que uma prima. E até por isso mesmo ela vai tão bem no Brasil, né? Tanto quanto a rosa do deserto. Só que há anos, né? Há décadas atrás, era bem comum já você ver espirradeiras belíssimas, né? Dando um espetáculo. Aqui em casa ela não está mais tão florida, mas já deu bastante flores. Está aqui só o que restou. Mas era bem comum você ver espirradeiras maravilhosas. Enquanto que rosa do deserto já é algo mais recente, né? Acredito que de uns 10 anos para cá que a rosa do deserto se popularizou tanto no Brasil. Mas as duas são da mesma família, eu diria que são primas, tá? Então, a espirradeira, gente, é essa plantinha que também dá para ser cultivada em vaso, né? De repente você tem aí um terraço, não tem como você plantar ela diretamente no canteiro, mas sim, quando você planta ela no chão, ela simplesmente dá um espetáculo, né? Ela vai muito bem, inclusive te dá muito menos trabalho. Aliás, ela é uma planta bem rústica e eu diria até que mais fácil de cultivar do que a rosa do deserto. E aqui a nossa última planta, né? Temos aqui uma espada de Santa Bárbara ou espada de São Jorge, como muita gente chama ela, e ela está em vaso. E de repente você fica surpresa, né? Surpreso, porque eu cito essa planta aqui como uma planta que não vai tão bem em vaso, porque ela é uma planta, gente, que ela tem uma vantagem quando você cultiva ela no vaso. A vantagem dela é porque você controla ela, né? Porque quando você planta ela no canteiro, ela acaba virando uma colônia sem fim. Enquanto tiver espaço, ela está tomando conta do pedaço, né? E aí você pode perder o controle, te dá trabalho depois para poder retirar ela, né? Se você quiser colocar outra no local, né? E em vaso você tem esse controle. Porém, a minha dica para você é que você coloque ela num vaso que seja bem resistente. Porque de repente você coloca ela num vaso de plástico que não é muito resistente e ela é uma planta tão fora de base, tão forte, tão resistente que ela acaba estourando o vaso. Não foi o caso com esse daqui, mas já aconteceu comigo de colocar ela no vaso e ela simplesmente rachar o vaso, né? Com o rizoma dela, que é muito forte, né? E aí, combinado com rega, com chuva, com sol, ela acaba se aproveitando aí de qualquer, né, fraqueza que o vaso tenha, estourando o vaso e saindo do vaso. Se ela tiver numa calçada assim, ela não vai conseguir se desenvolver, mas se ela tiver num local onde ela tenha, né, o chão ali, ela vai acabar enraizando no chão mesmo e se desenvolvendo. Então, mesmo em vaso, né, você tem que tomar o cuidado com essa plantinha que é muito ornamental e muito utilizada, né? Bom, gente, então é isso, tá? Então, voltando aqui para o início do nosso vídeo para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, né? Para evitar cometer erros, né? De repente, você coloca a planta, não dá aquele resultado que você gostaria, simplesmente por um errinho pequenininho, né? Que é a escolha do vaso ou não. E, como eu disse para vocês no início, depois eu vou fazer um vídeo somente falando sobre essa plantinha, os cuidados certos para deixar ela bem cheia no vaso, bem bonita, porque uma vez que você tenha ela com os cuidados corretos, você vai ter essa planta para sempre, linda na sua casa. Inclusive, você vai poder retirar bulbos, né, para poder doar, vender, fazer mais muda, mais canteiro aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Olha, e se gostou, compartilha, curte, pode comentar à vontade também, tá? Fazer pergunta, tirar dúvida, deixar sugestões. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.